versículo 6 diz assim as Sagradas Escrituras: a descida do Espírito Santo. Título da mensagem é esse. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra um grande marco na história cristã e evangélica do povo de Deus. Qual foi esse marco, pastor? O da descida do Espírito Santo, ou seja, a igreja recebendo da parte de Deus o derramar do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo foi marcada de uma forma muito especial, porque ali o selo se derramou na vida de todos aqueles cristãos daquela época e também iria marcar a vida de todos os cristãos que a partir daquele momento recebessem Jesus Cristo. Então foi um marco da história cristã, a descida do Espírito Santo. Um momento muito importante em todo o Evangelho. Um momento ali que marcou o ministério, dos apóstolos. Um momento que marcou a vida dos discípulos de Jesus e de todo mundo que estava presente naquele lugar, aonde o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, encheu todo o lugar. Então diz assim: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então ali eles estavam orando, buscando a Deus e cumprindo aquele propósito de oração, cumprindo aquele propósito de comunhão com Deus. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Aqui vem um ensinamento importante, que para a gente receber o Espírito Santo, a gente tem que estar unidos no mesmo lugar. Pastora, aonde nós temos que estar unidos no mesmo lugar que o Espírito Santo diz? Nós precisamos estar unidos na casa de quem? De Deus, na presença de Deus. Unidos. O que quer dizer unidos? É uma só fé, um só Espírito, uma só concordância. Você chegou na igreja e você quer ver o Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida? Você chegou na igreja, você tem que tirar os seus pensamentos, o que você tem para fazer lá fora, o que você vai realizar daqui a 1, 2 ou 3 horas, e começar a se encher de quem? De Deus. Você chegou na igreja, você vai esquecer dos problemas lá fora, você vai esquecer das obrigações lá fora, daquilo que você vai fazer daqui a 2, 3 horas, daquilo que você deixou para trás, no arroz do feijão que ficou lá na água, você vai esquecer. Porque para o Espírito Santo descer na sua vida, você precisa estar unido com quem? Com Deus, unido na presença de Deus. Então, um clamor, que o povo estava fazendo, cumprindo-se aqueles dias de Pentecostes, ou seja, dias de oração. Então, o Espírito Santo não desceu de qualquer forma, de qualquer jeito. Aquele povo estava no propósito que ferrenho de oração. Aquele povo estava orando. Então, a descida do Espírito Santo era um resultado da oração de muitos dias. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu não oro, eu não tiro nenhum momento para orar, eu não estou tendo compromisso nem de ir na igreja, como é que o Espírito Santo vai descer? Você não tira nenhum momento nem para orar lá na sua casa durante a semana, você não tira um momento particular com Deus, Muitas das vezes tem gente que faz uma coisa pior, fica a semana toda enchendo, ali sim, de coisas más, enchendo a mente de coisas más, enchendo os olhos de coisas más. Como o Espírito Santo vai descer para habitar na sua vida? Ou seja, o resultado da descida do Espírito Santo era o resultado de um tempo de oração. Ou seja, o tempo que o povo estava aqui orando, o tempo que o povo estava lá clamando, buscando, servindo a Deus. Então, quando eles se reuniram ali
oração, os dias de comunhão, os dias servindo a quem? A Deus. Cumprindo-se ali o quê? Cumprindo-se ali o dia de comunhão e mesmo novidade e mesmo fé. Irmão, você tem tempo para tudo, tira tempo para servir a Deus. Tem gente que tem tanta desculpa, né? O pessoal fala assim, pastor, porque eu tenho esse compromisso, porque eu trabalho, porque eu estudo. Não, mas você também tem que ter tempo para servir a Deus. Né? Lembre-se que quem está te dando inteligência para você estudar é Jesus. Lembre-se que quem está te dando força para você trabalhar de saúde é Jesus. Lembre-se que quem está dando força para você lá, pastor, é porque eu casei, mas quem está dando força para você se manter casado é Jesus. Pastor, é porque eu tenho filhos. Tantas são as desculpas, irmãos. Você acredita que nesse ano, né, já passou tudo e tem gente ainda que, se puder, inventa desculpa já o que já passou, que já nem mais existe, nem mais é comentado, nem se vê mais, só para não estar na casa de quem? De Deus. Só para não servir a Deus. A pessoa inventa uma desculpa só para não estar na presença de quem? Do Senhor. Imagina se nós somos aquele tipo de pessoa que para tudo na vida tem desculpa. Aí quando chegar lá no céu, será que você vai ter uma desculpa para dar aquele dia? Tem outra coisa, hein? A tua desculpa não vai ser aceita não, hein? Para falta de compromisso, para falta de oração, para falta ali de ter tempo para servir a quem? A Deus. Talvez a sua desculpa aqui hoje na terra, talvez ela vale para muita gente, mas lá no dia dos céus não vai ter não. Vai ter válida, não vai ser válida a sua desculpa para Deus, para não orar, para não ler a Bíblia, para não estar na casa de Deus. A própria Bíblia fala, irmãos, buscar o Senhor no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então domingo é dia do Senhor. Você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa? Amém, graças a Deus. Você pode tirar um dia, um tempo ali para você buscar Deus, servir o Senhor. Mesma forma. Tem gente que muitas das vezes é igreja, aí recebe uma bênção, né? Pede para Deus abrir uma porta, Deus abre, pede para Deus uma cura, Deus cura, nunca mais volta na casa de Deus. Nunca mais volta para servir a Deus. Isso é uma desculpa. Só que essa desculpa não vai colar com Deus nos últimos dias. Não vai colar lá com o Senhor. Porque aqui você vê bem claro que a descida do Espírito Santo, ou seja, o selo de Deus sobre a vida das pessoas, foi dado ali depois de muitos dias de oração, muitos dias de compromisso, muitos dias de compromisso. Você quer viver o plano de Deus na sua vida? Precisa ter compromisso. E outra coisa, geralmente a gente só tem compromisso com aquilo que a gente acha que a gente valoriza. Não é assim? Aquilo que você valoriza, você tem compromisso. Aquilo que você não valoriza, você não tem compromisso. Será que você tem tido compromisso com Deus? Que aquilo que a gente valoriza, a gente tem compromisso. Você não valoriza o seu trabalho, você tem compromisso, você não vai trabalhar todos os dias. Você não valoriza a sua casa, você não faz as coisas dentro de casa todos os dias. Não. Se a gente valoriza Deus, você vai aprender a ensinar para a casa de quem? De Deus. Vai aprender a orar, vai aprender a ler a Bíblia, a gente vai aprender a separar o tempo para servir a quem? Ao Senhor. E a gente não valoriza Deus. Tudo que a gente valoriza, a gente tem compromisso. Tem gente que muitas das vezes está valorizando mais o relacionamento, tem gente que está valorizando mais o casamento, tem gente que está valorizando mais o emprego, o trabalho, está deixando de valorizar Deus, irmãos. Só que nós estamos esquecendo que Deus tem que ser o primeiro no nosso coração. Deus tem que ser o primeiro, não é o último, não. Não é você deixar para depois, não. Se der, eu vou na igreja. O que é mais importante para você? É o que você ali projeta e faz? Ou o que Deus tem para a sua vida? Se der, eu vou, pastor. Se der. Então, o diabo nessa aí, o diabo vai roubar, nunca vai dar para você. Se der, eu faço para Jesus. Então, você nunca vai fazer. Pastor, se der, eu tomo uma atitude. Então, você nunca vai ter atitude.
Porque a gente precisa aprender a priorizar a Deus. Então a descida do Espírito Santo, ela só ocorreu porque se cumpriu os dias de Pentecostes. Quer dizer, ele se cumpriu os dias de oração e busca. Então o povo estava lá, né? Fervente oração, busca, né? Eu até lembrei aqui, teve um acontecimento, né? Foi até lá nos Estados Unidos, em Missouri, né? Que o povo ficou encantado, né? De ver as pessoas lá orando, buscando o Espírito Santo, aí se espalhou isso, né? Por todo o Brasil, espalhou isso aí em todos os lugares. Mas quem quer gastar tempo orando igual o povo dos Estados Unidos lá, buscando a presença de Deus? O povo quer vir na igreja no Brasil, então. Aí está querendo avivamento, né? Do Espírito Santo, descido do Espírito Santo igual lá nos Estados Unidos. A pessoa não vem na igreja, imagina. A pessoa não ora nem dentro de casa, nem na Bíblia. Como é que ela quer avivamento igual tem lá nos Estados Unidos? Né? Aí o povo compartilhando, né? Aquela coisa, vamos compartilhar o avivamento. Avivamento lá, né? Aqui as pessoas muitas vezes não têm nem compromisso, não. A casa de Deus. Avivamento lá. Porque o povo que gastou o quê? Dias para buscar Deus, sem se preocupar com horário, saída, que hora que ia chegar, que hora que ia sair, que hora que o pastor ia terminar lá a oração, que horas que o pastor ia terminar o culto. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Aí o Espírito Santo desceu lá, os jovens começaram a orar, coisa bonita, aí espalhou por todo o Brasil, dias de oração. Não, mas aconteceu lá por quê? Porque o povo separou o tempo só para buscar o quê? E servir a quem? A Deus. Assim como no dia de Pentecostes. Imagina, você fica a semana toda enchendo ali a sua mente de coisas ruins, com o olho pregado na televisão, só programa que não presta, cheio de fofoca, prostituição, coisa errada. Fica a semana toda ouvindo música baixa, de baixo escalão. Música ali, irmãos, que denota até a integridade sua, da mulher, do ser humano, da criança, denota a integridade de quem é filha de Deus. Como é que o Espírito Santo vai crescer na sua vida? Tem como, né, irmãos? Imagina a pessoa fica ali a semana toda, vai lá para casa do fulano, fica uma semana toda, aí fala de um, fala de fulano, fala não sei quem, fala até do pastor aí, tem nada para falar, não tem fala, né? Aí vem o Espírito Santo o quê? Chega aqui e enche. Não tem como, irmãos. Não tem como encher. Quer que o Espírito Santo transborda? O Espírito Santo, né? Transborda em você. Não, você tem que tomar uma atitude. Falar assim, não, vamos servir a Deus com compromisso de verdade. Você é de Deus de verdade. O resultado, irmãos, das coisas que você está vivendo, muitas das vezes, ou 100% das vezes, são as suas próprias escolhas, daquilo que você mesmo está deixando de fazer. Tem gente que pensa assim, nossa, pastor, eu não sei porquê, vejo tanta gente sendo abençoada, e eu sou uma bençãozinha, mesmo quando não acontece nada, é o resultado das suas próprias atitudes, seus próprios atos. Muitas das vezes, a sua falta de comunhão, a sua falta de oração, a sua falta de compromisso. Não é que Deus tem preferência de filho, não. Só que quem busca encontra, né? Quem bate a porta, o que? Ela o quê? Se abre. Quem tem comunhão, vai encontrar. Como no dia de Pentecostes, aconteceu, eu estava lá reunido, buscando, né? Então o resultado das bênçãos, a descida do Espírito Santo, era o resultado de busca. Servir a Deus de verdade. Não é o resultado de um dia no mês na igreja, ou de um dia só na Santa Ceia, e que é grande de Santa Ceia. Eu venho uma vez no mês. Não adianta, irmãos. Um dia só no mês na igreja. Como é que o Espírito Santo vai descer na sua vida? Vai encher a sua vida? Não. A gente tem que ter uma comunhão verdadeira com quem? Com Deus. A gente pensa que não, você está me dando um perdido que eu tenho. Tem gente que nem na igreja não tem, irmãos. Aí fica lá só, né? Aguardando a oração, aguardando ali a bênção, aguardando a mudança, nem está buscando a Deus, está aguardando que bênção. Pastor, estou aguardando a bênção, estou aguardando a mudança.
com autoestima 100%, né? Jesus vai fazer, mas não ora não. Não faz sua parte. Se você fizer a sua parte, Jesus faz a dele. Amém, povo de Deus? Fica achando, não, Jesus vai fazer, Jesus vai me dar, Jesus não sei o quê. Faz a sua parte, você vê, não. Faz a sua parte. Ora, lê a Bíblia, vê a igreja. Tem gente que fica lá, acha que Jesus vai fazer. Está tudo na mão de Deus, né? Tem gente que fala assim, entreguei na mão de Deus, me deixei. Você não vai fazer a sua parte, não? Se você não fizer a sua parte, não vai começar, não. Tem gente que fala assim, entreguei tudo na mão de Deus, entreguei minha casa, entreguei minha família, entreguei não sei quem, entreguei fulano, entreguei esse plano na mão de Deus. Você não faz a sua parte, não, você não ora, não lê a Bíblia, não vem na igreja, não. Vai acontecer, não. É tudo na mão de Deus. É confiança. Confiança o quê? E fé. Mas a gente precisa fazer a nossa quê? A nossa parte. A atitude Deus não vai tomar com você, não. A atitude e prática Deus não vai fazer com você. Mudar você não vai. Você tem que decidir mudar. Começar a fazer de um modo diferente. Deus não vai fazer com você, não. Você tem que tomar a atitude e fazer. Tem coisas, irmãos, Deus não vai fazer por nós. Deus ele vai nos orientar e vai nos dar o quê? A direção. E vai esperar que a gente o quê? Que a gente faça. O Espírito Santo ia descer se o povo não estivesse lá clamando a Deus, orando? Não ia. O Espírito Santo ia descer se o povo não tivesse se reunido naquele lugar? Não ia. Eles tiveram que fazer a parte o quê? A parte deles. Cumpriram-se os dias de Pentecostes, os dias de clamor, os dias de oração, os dias o quê? De busca, de entrega. Estavam lá buscando, orando, fazendo a parte deles, se envolvendo com Deus. E o Espírito Santo desceu naquele quê? Naquele local. Então, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. De um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eles lá buscando Deus, servindo a Deus, dentro de uma casa, né? Todos reunidos, ali numa mesma fé, um só Espírito, mas mesma concordância. Não era uma falando mal do outro, não era uma criticando o outro, não era uma conversando com o outro, não era uma, irmãos, querendo o mal do outro, invejando o outro, não era isso não. Eles estavam reunidos lá no mesmo quê? No mesmo propósito, no mesmo fé. Em um só coração, para buscar a presença de quem? De Deus. Aí estavam lá, buscando a presença de Deus. Estavam lá buscando o Senhor. Né? Aí estavam lá, buscando. E de repente, ouviu-se um vento que veemente, ou seja, um vento veio e entrou naquela casa. Não era um vento de tempestade, não, hein? Não era um vento de confusão, não, hein? O vento que entrou naquela casa era um vento do Espírito que veemente, lá dentro, entrou dentro daquela casa. E o que aconteceu? Todos que estavam lá sentados viram o vento do Espírito Santo entrar e encher o quê? Todo mundo que estava lá. Quem não estava lá viu? Não viu, né? Quem não estava lá viu o Espírito Santo descer? Tem coisa que você vai ver só se você estiver servindo na casa de quem? Tem coisas que vão passar por você ou você desapercebido. Aí quando você ficar sabendo, você já vai saber que eu já passei a bênção. E você não estava para tomar posse da bênção. Tem bênçãos que elas são recebidas quando o povo está reunido para buscar a Deus. Não seja uma pessoa ignorante espiritualmente. Existem bênçãos que são recebidas quando o povo de Deus está reunido em um só quê?
isso que existe a igreja, a casa de quê? De Deus. Por que existe a igreja, pastor? Para que você primeiramente seja pastoreado, para que você seja ovelha. E segundo, por que existe a igreja? Que é na igreja que Deus dá os recados o quê? Múltiplos a toda a congregação. Tem coisa que Deus não vai falar na sua casa abrindo Bíblia, não, tá? Tem coisa que Deus não vai falar na televisão, em rádio. Tem coisa que Deus não vai falar, irmão. Tem coisa que Deus vai falar dentro da igreja. A Bíblia mesmo fala, não faça como alguns deixar de congregar. Porque tem gente, né? E tudo é desculpa para não ter igreja. Tudo é desculpa para não ter na casa de Deus. Só tem bênçãos que elas são só recebidas na casa de Deus. Quando todo o povo está reunido em uma só fé, em um só Espírito, em uma só oração. Tem bênçãos que só são recebidas quando as pessoas estão ligadas em uma só concordância e buscando um só propósito. Aqui mostra, né? Então, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava a separos. E foram vistas por eles línguas o quê? Repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada deles. Então, desceu o Espírito Santo e de repente cada um começou a orar numa língua diferente. E que língua era essa, pastor? A língua que vem do céu, do som do céu, dado por quê? Pelo Espírito Santo. Ah, pastor, então para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que estar reunido na presença de Deus, uma mesma fé, uma mesma concordância, talvez com propósito, uma firmeza com Deus verdadeira? Sim. Talvez você anda fraco espiritualmente, porque você está deixando a casa de Deus. Muitos árbitros estão fracos espiritualmente, não estão tendo força, nem para fazer as coisas na voz, você não está tendo força, porque você está deixando a casa de Deus de lado. Ou já te abre os seus olhos, já me dá. Porque muitas das vezes tem gente que diz assim, pastor, eu estou no desânimo. Mas você sabe que você está desanimando? Você está deixando a casa de Deus. Pastora, eu não estou tendo força, né? Tem gente que fala assim, né? Que as pessoas querem mais. Eu não estou tendo força para nada. Você está deixando a casa de Deus. Está cheio de gente fraca aí, Deus. E deixou a casa de quem? De Deus, de lado. Deixou a presença de Deus de quem? De lado. A fraqueza tomou conta. Ficou fraco espiritualmente, caiu no pecado. Ficou fraco espiritualmente, começou a fazer coisas que não devem. Ficou fraco espiritualmente, perdeu a noção do que é certo. Ficou fraco espiritualmente, perdeu a noção das coisas. Cheio de gente assim, irmãos. Fraca espiritualmente. Porque deixou o quê? A casa de quem? De Deus. Deixou a vontade de Deus. Fraco espiritualmente. O diabo coloca uma fraqueza na pessoa. E quanto mais longe do Senhor, mais fraca ela é. Aí ele fica mais do que suscetível para o quê? Agir. E quer que a pessoa esteja afastada mesmo, longe mesmo. Aí mais fácil é o quê? Acabar com tudo, né? O diabo é muito estrategista, é muito mais fácil ele acabar com tudo, né? A pessoa está fraquinha, né? Fraquinha igual pilha de rádio. Não é pilha de rádio, igual pilha do relógio, né? Fraquinha, né? Moda. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa está assim, fraca espiritualmente. É porque ela não está fazendo a escolha dela de deixar a congregação. Ela não ora mais, não é a Bíblia mais, não tem compromisso na igreja, não vem na igreja nem com os últimos mais. Fraqueza espiritual, E tem outra coisa, hein? O diabo ainda arma para você.
arma coisas para você não estar na casa de Deus. Né? Se você não vigiar, ele rouba a sua bênção. Você não tem bolso para mim. Talvez, muitas das vezes, que pessoas pensam, né? Combate, né? Espiritual. E arma laço para você não ir, para você não estar. Porque ele sabe que se você está na casa de Deus, ele vai se fortalecer. Fora da casa de Deus, vai ficar aquele cristão fraco, né? Que acha que está servindo a Deus, mas não uma fraqueza, né? Eu falei na casa de Deus essa semana. Tem gente que está lá louvando, adorando a Deus, mas com a vida totalmente destruída, irmãos. Aí acha assim, não, glória a Deus, não tem aprovação, não sei o quê. Não sei o quê. Não é errado. Se está com a vida toda destruída, irmãos, está na hora de começar a combater com o mal, hein? Repreender do mal. Esse negócio de adoração com a vida toda destruída. Nem Jó aceitou que a vida toda destruída. Jó que Jó ainda foi tocado pela permissão de Deus, hein? E ele não aceitou que a vida destruída, não, hein? Ele deu uma volta por cima, hein? O negócio de vida destruída adorando a Deus está fora, hein? Já está te enganando. Tudo destruído, tudo ordenado. Então, será que você não está tendo compromisso? Você não está faltando compromisso? Não está dentro da Bíblia? Compromisso não está na casa de Deus? Não tem desculpa. Tomar cuidado, né? Alguma coisa tem, né? O Bíblia fala. E deixa eu falar. Aí então diz assim, né? Foram vistas por eles enquanto repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, por cada um dos que estavam na casa, receberam aquela benção. Irmãos, cada um dos que estavam na casa, aquele ensinamento tão importante. Quando a gente estiver na casa de Deus, a gente tem que vir para servir a quem? A Deus. Você não pode vir para a casa de Deus, vai ficar com o pensamento lá fora. Nossa, mas é errado. Não. Você está na casa de Deus, vem para servir a Deus. Você passou da porta da igreja para dentro, você está aqui para servir a quem? A Deus. Esquece as coisas lá fora. Tem gente que muitas vezes, irmãos, vem para a igreja cheia das coisas. Aí ela vem para a igreja cheia do que ela quer. Ela vem cheia daquilo que ela acha. Não, você passou da porta para dentro da igreja, está servindo a quem? A Deus. Se esvazie das coisas lá fora. Esvazie daquilo que você pensa ou acha. Tem gente que muitas vezes vem da igreja, ela vem cheia de achômetro, cheia de negócio, eu não sei o quê, tem que ser dessa forma, tem que ser do meu jeito. Não, irmãos, as coisas que dão certo não são da nossa forma, do nosso jeito. As coisas que dão certo de verdade são do jeito de quem? De Deus. A gente precisa aprender a se esvaziar de nós mesmos para a gente se encher de Deus. Para quando a gente estiver na casa de Deus, a gente poder sentir a presença de Deus, o Espírito Santo, que é a presença de Deus, poder morar dentro de quem? De nós. Habitar dentro de nós. Aqui ele deixa bem claro, fala, e todos somos cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes conceder palavras. É interessante, né? Porque o Espírito Santo concedia ao povo o que falar. Então quer dizer que se o Espírito Santo concedia o que falar, eles não estavam falando de coisas de si, eles se esvaziaram de si. E o Espírito Santo os encheu, e eles falavam, mas falavam conforme o Espírito Santo que concedia. Aqui vem o ensinamento também. O Espírito Santo é domínio o quê? Domínio próprio. Então, se o Espírito Santo é domínio próprio, então a gente vai falar conforme que Deus nos concede. Outra coisa, no culto da igreja existe o quê? Ordem, decência. Porque o Espírito Santo é o quê? Sujeito ao quê? Sujeito ao profeta, sujeito ao pastor, ou quem está ministrando na reunião. Então, quando desce
ali do Espírito Santo, que vai me ensinar muito da gente, a unção do Espírito Santo desce, a presença de Deus desce, o Espírito Santo é sujeito ao pregador, aquele que está fazendo, ali ministrando no mundo. Então, por exemplo, se o pastor começa a orar, começa a buscar, fazendo a busca do Espírito Santo. O pastor parou de buscar o Espírito Santo, agora vai para a palavra. Então, o Espírito Santo ele sabe que é a hora da palavra. Então, o Espírito Santo não vai ficar orando na hora da palavra. Entende? Porque o Espírito Santo é sujeito a quem está o quê? Fazendo ali, que é a reunião. O Espírito Santo ele tem decência para se portar perante Deus. O Espírito Santo não vai ficar valorando na hora que está sendo ministrada a palavra de Deus. Aí o pastor lá, o profeta, o pastor, o pregadora, está lá pregando, agora vai expulsar o mal. O Espírito Santo não vai, né? Agora é momento de quê? Combater aquilo que é das trevas. O Espírito Santo vai agir com o poder de quem? Mostrando também que no mundo existe nome que decência. Muitas vezes tem reuniões, muitas vezes o pregador está pregando, aí tem alguém orando, tem alguém não sei o quê, tem alguém fazendo não sei o quê. Não. Amém, povo de Deus? Tudo tem o seu tempo, a sua hora, tudo certinho. Para que Deus possa agir de todas as formas, de todos os jeitos. O Espírito Santo, ele ali concede, vou falar em línguas, mas conforme o que Deus acha que convém ser falado. Então, aí nós precisamos entender isso aí também. Então, o próprio Espírito Santo concedia que falasse. Então, nós vamos